A expectativa de vida das pessoas aumentou e, com isso, a preocupação de envelhecer com saúde é cada vez maior. Por isso, o Mais Saúde de hoje falará sobre fisioterapia geriátrica. E o nosso convidado do mês, que está aqui ao meu lado para conversar com a gente sobre esse assunto, Alisson Braz, professor e coordenador do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Goiás. Professor, mais uma vez, obrigada por estar cedendo aqui um tempinho para a gente conversar sobre saúde. Obrigado, eu agradeço novamente o convite, né? E como você quase falou, Universidade Federal de Goiás futuramente, né? Então, logo seremos a Universidade Federal de Goiás aqui mesmo. Cometi aqui um ato falho, né? Praticamente. Professor, falando sobre fisioterapia geriátrica, para ficar bem explicado para o nosso telespectador, o que é e como é que ela atua? A fisioterapia geriátrica, ela atua na tentativa de melhorar a qualidade do envelhecimento de maneira geral. O próprio envelhecimento em si leva a a pessoa começa a ficar mais fraca, começa a perder mais o equilíbrio, começa a ter algumas falhas de memória. Então isso tudo é normal do envelhecimento. E quando isso acontece de uma maneira mais brusca, mais rápida, ou até causando transtornos de falta de mobilidade, outras coisas, a fisioterapia colabora com essa melhora, com essa qualidade do envelhecimento em si. E dá para enumerar os benefícios? Tem muito benefício realmente, né? Então, alguns que eu falei, assim, por exemplo, a melhora do equilíbrio, a melhora da força, a melhora da cognição, assim, da imagem corporal do idoso mesmo. Então ele consegue fazer as coisas melhor, ele evita quedas. Queda é um assunto muito sério na fisioterapia geriátrica, né? Porque, como todo mundo sabe, o risco de queda é muito alto em idoso e com isso o risco de fratura aumenta ainda mais. Então o que é mais comum, por exemplo, é fratura de colo de fêmur. E isso leva a cirurgia, leva o idoso a ficar acamado, e isso é um sério problema. Como você mesmo falou, a queda é um dos maiores problemas para os idosos. Dá para fazer um trabalho preventivo para que eles possam chegar a uma certa idade com mais saúde? O ideal é começar a fazer esse trabalho preventivo mesmo, né? Então, o que é muito comum, idoso ter dor no joelho, dor nas mãos, dor na coluna. Então, só de conseguir fazer um trabalho para poder tirar essa dor do idoso, ele consegue envelhecer com qualidade. E, como o pessoal fala, né, não é mais terceira idade, né, é melhor idade, né? Então a pessoa começa a viver, hoje a sobrevida do brasileiro vem aumentando cada vez mais e com isso a gente consegue ganhar qualidade de vida. Então existem idosos que fazem atividades muito melhores que muitas pessoas mais novas até, né? E um idoso que já caiu, ele tem uma probabilidade maior de levar outra queda? Ele tem, se ele não se preocupar em se reabilitar, né? Então a gente trabalha bastante com essa parte de equilíbrio, justamente para poder tentar evitar essa queda, e mesmo no idoso que já caiu, né? Então tem que fazer um trabalho já de fortalecimento, tem que tentar descobrir, na verdade, as causas da queda dele. Pode ser desde problemas mais neurológicos, vertigens, como também a parte de enfraquecimento e a falta de imagem corporal dele, né? Então ele acaba não se encontrando direito no ambiente, ele esbarra com facilidade, ele perde o equilíbrio e ele tem dificuldade na agilidade para poder encontrar o centro de equilíbrio rápido, né? Então ele se desloca, ele não consegue voltar, ele acaba tendo a queda. Com a queda, como você falou há pouco, tem essas lesões no fêmur. Como é que a fisioterapia trabalha isso? Dependendo do tipo de fratura que houve, é muito comum ter uma cirurgia para reparar essa fratura, para ajudar na consolidação óssea. E aí com isso a gente atua desde a parte motora, né? Então garantindo que durante o processo de reabilitação não se perca muita massa muscular, ajuda a tirar a dor, né, própria da fratura, e também principalmente, que é muito importante que as pessoas acabam esquecendo, é da parte cardiopulmonar do idoso. Ele fica muito tempo acamado, essa capacidade dele vem se perdendo ao longo do tempo. Então a gente também trabalha com a parte de condicionamento cardiovascular, né, e pulmonar do idoso. Eu acho que envelhecer é um processo natural, só que a gente tende a negar isso. Você, como professor, fisioterapeuta, o que você pode falar aqui de dica para as pessoas poderem envelhecer com saúde? A primeira coisa, a gente tem que pensar assim, o que eu poderia ter feito há 10 anos atrás que hoje poderia ter me trazido algum benefício? E pensar que a gente vai viver 10 anos para frente e saber o que a gente pode fazer hoje para viver daqui a 10 anos melhor. Então, todas as atividades que a gente faz durante o dia a dia, realmente fazer um trabalho mental das coisas, ler mais,
ter qualidade de vida, relacionamentos com amigos, né, frequentar locais. Então essas coisas que, a primeira coisa, são coisas que fazem a gente se sentir bem. Isso é importante para poder envelhecer sem estresse, sem outros problemas. E associado a isso, é importante a pessoa ter uma atividade física mesmo que pode beneficiar. Então, trazer uma melhora do sistema cardiovascular, melhorar a parte de flexibilidade e alongamento. E é muito interessante que cada vez mais a gente vê histórias de pessoas consideradas idosas, que elas começam a fazer atividade física tardiamente e elas se superam de uma maneira espetacular. Tem história de idoso, por exemplo, idoso assim, é novo, mas uma pessoa com 50 anos de idade, sedentária, nunca tinha nadado, que é a história de um senhor lá que tem um filho, lá nos Estados Unidos, que ele tem um filho que é um cadeirante e que ele tinha um sonho de participar de um triatlon. E aí, pelo filho dele, ele começa a nadar com 50 anos, ele começa a correr e pedalar, levando o filho nas costas, né? Então empurrando o filho, fazendo algumas coisas, e ele consegue índice para participar do Ironman. E é uma prova assim, que poucas pessoas conseguem o índice para poder participar. Tem um outro idoso, por exemplo, que ele começou a correr com 90 anos de idade, e com 101 anos de idade ele participou de uma maratona de 42 quilômetros, com 101 anos. E aí a gente às vezes fica falando assim, acho que é muito tarde, eu acho que eu já não tenho mais tempo para isso. Mas nunca é tarde. Sempre é tarde quando a gente olha para trás, né? Mas a gente tem que olhar para frente e tentar fazer as coisas que faz bem para nós, para a gente ir envelhecendo com qualidade. A gente quer envelhecer mesmo, né? A gente não quer parar de envelhecer, não. Histórias aí de superação para você poder se motivar. Professor, outro problema que quando você vai envelhecendo aparece é a osteoporose. Como é que a fisioterapia age na osteoporose? A osteoporose, ela é um problema sério, né? E ela vai desde a parte alimentar, desde a parte hormonal e dos hábitos de vida que o indivíduo tem. A fisioterapia colabora assim, com exercícios que promovem o impacto ósseo, né, dentro do limite do paciente, que esse impacto ósseo, esse fortalecimento, ele favorece a absorção de cálcio e por isso acaba até melhorando ou pelo menos estabilizando a condição do paciente. Então, e é um erro muito comum a gente achar assim, a pessoa tem osteoporose, a melhor coisa que a gente faz, que é um pensamento que a gente tem pensando em evitar problema com o indivíduo, é deixar a pessoa acamada, deixar ela sentada, sem ela fazer as atividades do dia a dia dela. E isso é muito ruim para a pessoa. A gente tem que estimular essa pessoa a fazer as atividades que ela pode fazer e cada vez, para poder manter a qualidade e integridade mental dela também, para favorecer esse impacto ósseo. Então, quanto mais atividade a pessoa que tem osteoporose fizer, é melhor. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com quedas e outros exercícios que podem levar à lesão. Dá então para eleger quais são as melhores atividades físicas para as pessoas mais velhas? A principal que as pessoas acabam não fazendo é poder ficar em pé. O simples fato da pessoa sair da condição de deitada ou sentada e poder ficar em pé traz uma modificação muito grande do sistema do coração, do pulmão, das artérias dessa pessoa, e aí também ela tem a descarga de peso do corpo. As atividades do dia a dia, por exemplo, são ótimas também. Só que aí, dependendo do nível de osteoporose que a pessoa tem, aí tem que tomar muito cuidado. Mas normalmente sim, para prevenção, uma boa saída é começar a caminhar, dependendo do nível de condicionamento, fazer uma hidroginástica, uma hidroterapia com essa pessoa. Outro exercício ótimo também é a própria musculação. A musculação ela é interessante porque eu trabalho com fortalecimento muscular, desde que ela seja supervisionada por um profissional competente para poder passar os exercícios, prescrever o exercício, ela é ótima para isso. Ela desacelera a perda de massa óssea ou até ajuda a estabilizar. É importante consultar um médico, um nutricionista, para poder observar os hábitos de vida e alimentar da pessoa, para poder ver se precisa fazer algum complemento com medicamento. E a fisioterapia acaba trabalhando com isso, né? Então, com exercícios voltados à tentativa da reabsorção óssea mesmo, para poder aproveitar mais o cálcio. E a hidroginástica, que é uma opção muito utilizada, né, pelas pessoas mais velhas? Ela é ótima também. Só que não só ela. Como eu falei, a hidroginástica ela é boa porque ela fortalece bastante a parte muscular e o sistema cardiovascular, né? Então a respiração fica melhor, o coração acaba ficando melhor. E ela evita um pouco do impacto ósseo. Então às vezes a pessoa tem muita dor na articulação e então ela é ótima para isso. Mas dependendo do nível, se a pessoa tem condições de fazer uma atividade fora da água, também é bom associar outra atividade, não apenas a hidro, porque eu aumento o impacto na pisada, no próprio andar, não precisa fazer muita coisa diferente disso. E com isso eu melhoro essa absorção óssea do paciente.
Olha, assim como o SESC, que tem um projeto voltado para idosos, o professor Alisson também tem um projeto aqui na cidade. Eu vou pedir então para ele contar um pouquinho desse projeto, como é que faz para participar, conta um pouquinho dessa história para a gente. O projeto nosso, então, faz parte de alguns professores e alguns alunos. Então, desde o ano passado a gente faz exercício funcional para o idoso. Então a gente trabalha com a qualidade de vida e para a melhora dos hábitos de vida dele. Então, nosso objetivo é melhorar as condições do idoso, trazer um melhor equilíbrio, uma melhor cognição para o idoso, fortalecer, deixar ele com mais mobilidade, mais independente com as atividades dele. E com isso a gente faz atividades toda terça, quinta e sexta no Tatuzão, lá na esquina da Paeto, lá, da Fiat, das 5h30 da tarde até as 6h30 da tarde. Então a gente trabalha com caminhada, com alongamentos, com algum trabalho de fortalecimento, com ganho de mobilidade, e isso vai melhorando a qualidade de vida do idoso. Então ele vai trazendo mais independência para ele, vai evitando mais quedas para o idoso, vai se fortalecendo mais e podendo fazer todas as atividades normalmente. Esse projeto é gratuito? Como é que faz para participar? Tem um telefone de contato que possa entrar? Esse projeto é só chegar lá. A gente todo dia a gente está lá com os alunos, e aí não precisa vir prescrito por alguém, então a gente vai fazer uma avaliação para ver as condições do indivíduo, conversar com ele, e aí depois ele entra no programa, no projeto, e é gratuito. Ele pode ir o dia que ele quiser, então é livre o horário também, não precisa ir todos os dias. Tem uma faixa etária mínima e máxima? Não tem, a gente tentou colocar uma faixa etária, mas a gente viu assim, que era importante também pessoas que ainda não chegaram na melhor idade começar a participar, porque às vezes essa pessoa também tem um pouco de falta de mobilidade. Então ela é aberta. Então, dependendo do período, a gente tem pessoas com 30, 20 anos até, e pessoas até com 70 anos lá estão participando lá. Tá certo, então a gente agradece mais uma vez sua participação aqui na TV Jataí e volta próxima quarta-feira com outro assunto sobre saúde.